A magia por trás do investimento em ações boas pagadoras de dividendos. Investir nesse tipo de empresa com aportes regulares e consistentes no longo prazo pode trazer muita alegria e satisfação e, considerando uma jornada de longo prazo, em alguns momentos o investidor pode se deparar com oportunidades de comprar essas ações por preços bem interessantes. O objetivo do vídeo de hoje é justamente mostrar que essa estratégia de investimentos com foco em bons ativos, geradores de renda, se bem executada, pode realmente garantir um upgrade muito grande na aposentadoria de muita gente. Então apruma o corpinho aí que agora eu vou trazer alguns exemplos de empresas boas pagadoras de dividendos, de ações que eu considero que vêm sendo negociadas a preços bem atrativos na minha opinião. Vamos entender por que muita gente simplesmente não aproveita esse tipo de oportunidade por comparar o retorno imediato dessas ações com o retorno que a renda fixa está dando no momento por conta da Selic mais alta e por que parte desse retorno maior da renda fixa agora é uma ilusão. E por favor, não me entenda mal, tá? Eu não estou falando que renda fixa é ilusão e que não tem o papel dela na nossa carteira de investimentos. Mas parte desse retorno maior que muita gente está enxergando na renda fixa agora, principalmente quando compara com fundos imobiliários de tijolo e ações pagadoras de dividendos, parte desse retorno aparentemente muito mais interessante é uma ilusão e eu vou explicar por quê. Se você já é de casa, já acompanha o nosso canal, deixa o like na confiança que o vídeo de hoje tá muito bacana e vocês vão perceber que o estilo do vídeo tá um pouquinho diferente que o de costume. Resolvi fazer esse teste para saber justamente a opinião de vocês a respeito desse novo formato. Mais objetivo, mais direto ao ponto, sem deixar de passar um conteúdo de relevância e que de fato agregue valor para você. Já se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. E pode segurar o seu like aí, não precisa gastar ele ainda, mas se em algum momento do vídeo você entender que o conteúdo fez sentido, que agregou para você, aí sim você solta esse like sem pena e já se sinta convidado para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. E vamos lá, que negócio é esse de magia por trás de comprar ações baratas que pagam bons dividendos, Badu? Bem, a lógica é bem simples. Ao comprar ações de determinada empresa, você se torna sócio da companhia e passa a ter direitos como acionista. E um dos direitos que o acionista tem é justamente a participação nos lucros. Empresas boas pagadoras de dividendos têm a característica de distribuir boa parte do lucro para os seus acionistas na forma de proventos. E esses proventos, no caso dos dividendos e juros sobre capital próprio, eles caem direto na conta do investidor na corretora e ele pode usar do jeito que ele bem entender. No caso dos dividendos aqui no Brasil, eles ainda são isentos de imposto de renda. O investidor que possui ações e que recebe essa remuneração, mas não precisa desse dinheiro ainda para ajudar nas suas despesas do dia a dia, ele pode e deve reinvestir os seus dividendos. Então, quanto mais ativos você tem, mais dividendos você recebe. Quanto mais dividendos você recebe, mais ativos você consegue comprar. Quanto mais ativos você compra, mais dividendos ainda você vai receber. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas é nisso que consiste a famosa expressão bola de neve dos dividendos que costumamos ouvir nos conteúdos sobre investimentos. Beleza, Badu? Mas se é tão interessante assim, por que nem todo mundo investe nisso? Eu já tô doido para fechar esse vídeo aqui, direto para conta na corretora, começar a comprar ação pagadora de dividendos. Primeiro que para investir precisa ter dinheiro sobrando e nem todo mundo tem. A maior parte dos brasileiros tem é dívida, infelizmente. Segundo, que até mesmo quem tem grana para investir pode não ter perfil para renda variável. E terceiro, que ao analisar o benefício de se investir nesse tipo de ativo, muitos investidores acabam fazendo comparações erradas, interpretando o investimento de forma errada, consequentemente chegando a conclusões distorcidas. O ponto que eu quero focar é justamente nos investidores que acabam comparando o retorno dos investimentos nas ações pagadoras de dividendos com o retorno atual da renda fixa com base no CDI e na taxa Selic. Muitos investidores acabam comparando puramente o dividend yield das ações entre elas ou com o retorno dos investimentos de renda fixa no momento. O que não é a forma mais inteligente de se comparar, na verdade, nem sequer é uma forma inteligente de se fazer isso. Em muitos casos, investir nas ações com os maiores indicadores de dividend yield pode não ser o melhor negócio, por exemplo. Várias empresas apresentam um dividend yield alto por conta de resultados não recorrentes. Analisar somente o indicador de dividend yield não é o suficiente para se concluir que determinada ação é uma boa oportunidade de investimento. O crescimento e a sustentabilidade dos dividendos, sim, é muito importante. Se fosse possível afirmar de verdade que existe magia nessa coisa, a magia moraria aqui,
mas não é magia nem enfeitiçaria. Na verdade, é bem simples. Qualquer um que parar um pouquinho para estudar vai entender que dividendo é muito mais vida do que bacon, papai. É na capacidade que as empresas têm de aumentarem os seus resultados e, consequentemente, a distribuição de proventos que a gente precisa se ligar, mas nem todo mundo faz isso. Pensa assim, se você pudesse comprar uma ação por R$10 e nos próximos 12 meses receber 70 centavos em proventos por essa ação, ou seja, um dividend yield de 7%. Só que vamos supor que nos 12 meses seguintes a empresa pagaria 90 centavos. Seria o equivalente a 9% do preço pago inicialmente. Somando os dois períodos, você teria 70 centavos mais 90 centavos por ação, totalizando R$1,60 nos 2 anos, que daria aproximadamente 16% no período. Só isso já poderia ser considerado um bom retorno, mesmo desconsiderando o potencial de valorização por enquanto. Calma que eu já vou chegar nessa parte. E aí, meus queridos, o tempo ele trabalha direitinho para você também se você simplesmente não atrapalhá-lo. Se essa empresa continuar melhorando seus resultados ao longo dos anos, o investidor que souber esperar vai recuperar o valor que investiu só com o recebimento desses proventos. E daí para frente é como se esse investimento entrasse no modo turbo, fazendo com que fique bem difícil para qualquer aplicação de renda fixa acompanhar. E ainda tem uma coisa que pode ser tão boa quanto os dividendos e às vezes é até melhor, que são as recompras. As recompras são outra maneira que as empresas podem utilizar para gerar retorno para o acionista. A ideia é usar o caixa da empresa para comprar suas próprias ações no mercado mesmo. Essas ações recompradas podem ser canceladas, deixando de existir. Com isso, o número de ações em circulação é reduzido e a participação de cada investidor aumenta proporcionalmente, entende? Com a diminuição do número de ações em circulação, o lucro e os dividendos futuros por ação serão maiores do que seriam e isso acaba fazendo o valor das ações subir. O mercado acaba precificando isso, não tem jeito. As empresas podem escolher se vão pagar dividendos ao invés de recomprar, o que faria com que o retorno fosse mais imediato nos dividendos, mas na recompra ela acaba transferindo esse retorno na forma de ganho de capital como consequência. A recompra de ações costuma ser uma boa para o acionista quando as ações estão sendo negociadas com desconto. Pelo preço justo, mais ou menos, não vai mudar muito a vida de ninguém. Mas se as ações estiverem esticadas e caras, vai ser melhor que a empresa opte por distribuir os dividendos para o acionista escolher o que ele vai fazer com isso. Então pode comparar o retorno que você vai ter em renda variável com o retorno que você vai ter na renda fixa. Na verdade, você deve comparar, mas quando você for comparar ações pagadoras de dividendos com renda fixa, analisa a capacidade que a empresa tem de aumentar os dividendos no médio e longo prazo, beleza? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a forma mais correta de se fazer isso. Senão você fica igual a minha tia nos primeiros meses depois de comprar o seu primeiro carro flex, achando que abastecer com álcool é a coisa mais barata do mundo. Por que será que ainda tem gente que coloca gasolina se o álcool é tão mais barato? A inocência parece de uma criança, né? E nesse momento, por exemplo, é possível identificar muitas ações na Bolsa de Valores sendo negociadas a preços bem interessantes. Eu vou citar algumas ações com essas características, na minha opinião, deixando claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu não estou recomendando a compra e a venda de nenhum ativo aqui, mas quem compara do jeito errado vai achar que a renda fixa é a melhor coisa do mundo agora e quem comparar do jeito certo vai descobrir que não existe esse negócio de melhor coisa do mundo e vai tomar a decisão com base nas premissas corretas. É isso que você precisa fazer. Quando o investidor aprende a analisar com base nas premissas corretas, ele consegue montar uma carteira de investimentos muito mais inteligente. Aliás, caso você não esteja sabendo, toda terça eu estou dando uma aula sobre investimentos completa, gratuita, ao vivo. Ao longo das aulas eu vou entregar um treinamento completo sobre investimentos mesmo para quem acompanhar. Já rolou a primeira aula e se você quiser participar das aulas sem pagar nada, é só você clicar no link no primeiro comentário fixado aqui embaixo para você se inscrever na bússola. E voltando aqui para o tema do vídeo, algumas ações de empresas do setor elétrico estão relativamente baratas nesse momento. Por exemplo, as ações da ENGIE, EGI E3, Copel, CPL E6, Alupar, Alup 11, TRPL 4, Transmissão Paulista. As ações do setor financeiro também, como o Banco do Brasil, BBAS3, a própria B3SA3, a nossa Bolsa de Valores, que também tem ações listadas nela mesmo, na própria Bolsa. Mas qualquer um que for comparar o dividend yield atual dessas empresas com a taxa Selic e escolher o que tiver maior, vai colocar tudo em renda fixa mesmo, com exceção da Copel, que está com dividend yield na casa dos mais de 17%. Mas aí, quem achar que a Copel é a melhor empresa do mundo para investir com foco em dividendos também por conta disso, está chegando numa conclusão com base no indicador distorcido. Lembra que eu falei que os resultados
podem ser afetados por eventos e fatores não recorrentes? Pois é, esse é o caso, por exemplo, das ações da Copel. Não que não seja uma boa empresa, não que seja uma ação ruim, mas se você considerar apenas o seu lucro líquido recorrente e qual seria o dividend yield se ela distribuísse o mesmo percentual do lucro ajustado, aí você vai ter um número mais realista para usar na sua comparação. O que eu estou querendo dizer é que quem investir nas ações da Copel hoje não vai receber um dividendo de 17% ao ano ou mais de forma recorrente. Mas, na minha opinião, investindo em boas empresas desse setor, o investidor vai conseguir obter um retorno ajustado ao risco muito interessante, principalmente comparado ao retorno que ele vai conseguir na renda fixa. E por que eu estou falando isso? A receita gerada por esse tipo de empresa está ancorada em contratos de longo prazo reajustados pela inflação. Empresas do setor elétrico em geral, principalmente as transmissoras de energia, elas têm muita previsibilidade de lucros, de receitas e, consequentemente, de dividendos. Inclusive, é por conta disso que essas ações costumam sofrer menos em períodos de crise. A volatilidade desse tipo de ação em média é menor. Você não vai conseguir um retorno absurdo, bem acima da média do mercado de ações nesse tipo de empresa, mas no longo prazo, escolhendo boas empresas, o retorno ajustado ao risco vai ser satisfatório e melhor que o da renda fixa, desde que o investidor tenha paciência e disciplina nos aportes, coisa que só acontece para quem tem perfil para investir em renda variável. Investir de forma anticíclica é até simples, mas não é uma coisa fácil de se executar por conta do nosso lado comportamental. Quando a taxa de juros está baixa e a renda fixa consequentemente está pagando menos, é o momento mais propício para se aplicar dinheiro na renda fixa para quem deseja, por exemplo, formar uma reserva de oportunidade. Porque nesses momentos é provável que os ativos de renda variável estejam mais caros porque a procura por eles é maior quando a renda fixa está pagando pouco. E quando a Selic está alta, geralmente acontece o contrário. As ações costumam sofrer, cair. E quando eu falo que oportunidade em renda fixa é ilusão, eu não estou querendo dizer que renda fixa é ilusão e que você não deve investir em renda fixa, que não serve para nada. Mas a palavra oportunidade tem muito mais a ver com renda variável do que com renda fixa. Pensa assim, se você vai investir 100% do seu patrimônio no longo prazo em renda fixa, não cabe o termo oportunidade nessa estratégia. Porque onde que você vai deixar o seu dinheiro esperando que uma oportunidade na renda fixa apareça se você só investe em renda fixa? Você vai deixar debaixo do colchão, seu 23? Vai jogar no chão? Não, senhor. Não, você vai deixar na renda fixa. 20 anos de curso, pô! Quem investe em ações e acha que a bolsa tá cara, pode até dizer, olha, vou deixar o meu dinheiro na renda fixa esperando uma oportunidade. Mas se você investe só em renda fixa, todo o dinheiro que você for aportar vai ter que ser direcionado para alguma das opções disponíveis no momento. Se você comprou títulos do Tesouro Prefixado 2025 em novembro de 2019, quando eles estavam pagando 6% ao ano aproximadamente, você não vai ganhar mais dinheiro agora vendendo esse título e comprando os mesmos títulos só porque eles estão pagando mais de 13% ao ano. Fazer isso só vai te gerar custos e não vai mudar em nada a sua vida, porque você vai ter que vender e recomprar esse título pelo preço atual, que hoje é praticamente o mesmo de novembro de 2019. Ou seja, quem investiu em tesouro prefixado em novembro de 2019, se precisasse resgatar agora, teria um retorno nominal aproximadamente nulo, fora a inflação que já comeu boa parte dessa brincadeira aí. Então não existe essa oportunidade toda em renda fixa, como muita gente está falando agora, a não ser que você invista em algum título de renda fixa esperando que uma queda na taxa de juros antes do esperado, de forma mais acentuada, valorize o preço desses títulos no curto e médio prazo. O que faz com que esse tipo de estratégia nos títulos de renda fixa se aproxime mais de renda variável do que muita gente imagina. Quem te falar que você pode ganhar um bom dinheirinho na renda fixa no curto e médio prazo com esse tipo de estratégia e não te explicar que você também está correndo o risco de não acertar o seu palpite na curva de juros, não está te explicando a lição inteira. Além disso, caso essa estratégia funcione, é bem provável que as ações pagadoras de dividendos também tenham um bom desempenho com a queda da Selic, ou seja, renda fixa só é fixa mesmo se você carrega até o vencimento. E o investimento em ações de empresas mais sólidas, com resultados mais previsíveis, pagadoras de dividendos no longo prazo, tende a ser melhor que a renda fixa. Agora, se você é aquele tipo de investidor que só resolve investir em ações quando está todo mundo querendo, quando a bolsa está subindo muito, já subiu muito do que tinha que subir no ciclo, você provavelmente vai pagar um preço maior nas ações. E muito provavelmente também o seu dividend yield vai ser menor do que poderia. Mesmo que você escolha empresas que apresentem crescimento dos dividendos, que sejam boas empresas, sim, uma empresa ela pode permanecer sendo boa por 10,
15, 20 anos, mas dependendo do preço que você pagar nas ações, elas poderão ou não representar uma boa oportunidade de investimento no momento. Se você não acredita muito nessa história de que preço importa, tudo bem, a gente não vai ficar discutindo religião nem política, muito menos algo tão polêmico quanto isso. Então tá tranquilo, mas fazendo aportes regulares ao longo do tempo, independente do preço, você vai conseguir um retorno legal. O que não pode é querer comprar somente nos momentos de otimismo, quando a bolsa está em alta, próximo das máximas, porque aí, mesmo que você segure essas ações nas baixas e não venda, o seu retorno vai ser menor. E ainda tem o tipo de investidor, mão de alface, que adora comprar na alta, quando está todo mundo otimista, ele acha que isso vai durar para sempre, e vender na baixa, com medo, para colocar o dinheiro na renda fixa, achando que o ciclo de baixa também vai durar para sempre. Quem tem esse perfil, aí sim, o melhor que tem a fazer é colocar o dinheiro na renda fixa desde o início. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fala pra mim o que você achou desse novo formato aqui mais dinâmico. Quem gostou, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e assistir um desses vídeos que está aparecendo aqui do lado. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!